Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 7ª aula do treinamento de Angular. Nessa aula, vamos aprender sobre os data bindings, uma técnica muito importante que vai servir para criar uma comunicação entre o arquivo HTML e TypeScript. Vamos conhecer, então, as 4 estruturas. Darei um zoom aqui nos meus exemplos. Perfeito. E o primeiro data binding vocês já conhecem. Nós vimos na última aula, que é o data binding de interpolação, ou interpolation, onde utilizamos as chaves para poder exibir um valor contido em uma variável ou até mesmo retornar uma função. O segundo data binding é o de propriedade, property binding. Ele liga uma propriedade HTML a uma variável, por exemplo. Vejam só, eu tenho o comando img, que basicamente exibe uma imagem. Porém, se eu não quiser deixar o caminho da imagem fixa lá no HTML, eu posso referenciar uma variável. E como é que eu faço isso? Bem, na minha propriedade eu utilizo colchetes. Fazendo isso, o Angular entende que este valor será dinâmico. Ele estará disponível lá no arquivo TypeScript. E eu posso trabalhar com qualquer propriedade das tags HTML. Esse aqui é apenas um exemplo. Nós podemos também utilizar em um link. Temos o ahref. Então, o nosso href ele pode ser dinâmico. Eu posso disponibilizar, no caso, a URL lá no TypeScript ao invés do arquivo HTML. Vamos conhecer agora o terceiro data bind, que é o event binding, basicamente para trabalhar com eventos de mouse e também de teclado. Então, por exemplo, Ralph, eu necessito criar uma função para cadastrar, alterar, excluir, listar. Você cria a função no TypeScript e, através de um event binding, você pode chamar essa função. E olha como é fácil. Eu utilizo o parênteses. E, claro, tenho que definir o tipo de evento. Pode ser um clique, um submit, um keypress e assim por diante. E o último data binding é o nosso two-way binding, uma ligação bidirecional, onde o HTML consegue enviar uma informação para o TypeScript e o TypeScript envia uma informação para o HTML. As outras 3 opções que temos aqui, nós chamamos de one way, então apenas um caminho. No caso, a interpolação, nós enviamos uma informação do TypeScript para o HTML, mas o HTML só exibe, o HTML não consegue alterar, modificar aquela informação. Então, não existe uma comunicação bidirecional. Segue o mesmo padrão, o property binding e também o event binding. Importante, pessoal, nessa aula irei exemplificar o uso do property binding e do nosso event binding. E na próxima aula nós faremos uso do nosso two-way binding, tá bom? Terminada a explicação, podemos abrir o terminal e finalizar o nosso servidor. Ctrl C. E agora podemos gerar um novo componente, ng-gc, e o nome do meu componente será data-bindings. Enter. E podemos executar o nosso servidor, ngs. Enter. Muito bem. Podemos ocultar o terminal e, em seguida, visualizar lá no nosso navegador se está tudo ok. Então, navegador, vou atualizar. Perfeito. Essa aqui é a estrutura do meu primeiro componente.
Vamos efetuar agora a chamada desse novo componente. Visual Studio Code, podemos abrir o arquivo app, então src, app, app.html, e vamos referenciar o nosso app hífen data hífen bindings. Deixa eu aproveitar e arrumar também o fechamento dele. Perfeito. Vejam que no meu caso já foi aberto o app.ts para realizar a importação. Eu vou salvar aqui. Lembrando que caso não apareça, você pode passar o cursor aqui em cima, onde tiver o erro, Quick Fix e fazer a importação. Bem, vou salvar também o app.html e podemos visualizar lá no navegador. Perfeito. Data Bindings Works. Muito bem, voltando lá para o Visual Studio Code. Pessoal, façam o seguinte, por favor. Nós temos uma pasta chamada Public. Nessa pasta, eu adicionei duas imagens, uma chamada dia.jpg e outra chamada noite.jpg. Eu peço que vocês adicionem nessa pasta duas imagens aleatórias. Quem quiser utilizar as mesmas imagens que as minhas, vou deixar no GitHub e também lá no material complementar que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, vamos fazer a exibição de uma das imagens. Podemos abrir o nosso Data Bindings e selecionar o HTML e também o arquivo TS. Vou dar um zoom. Podemos ir lá no arquivo HTML, apagar o parágrafo e em seguida img src igual, abro e fecho aspas, e aqui podemos fazer referência a uma imagem, exemplo, dia.jpg. Podemos salvar e em seguida testar. Vejam só que bacana, está aqui a minha imagem, meu dia.jpg. Agora, Ralph, e se eu quisesse ter o nome do arquivo ou até mesmo o caminho completo em uma variável? Bem, faremos o seguinte. Aqui no nosso Visual Studio Code, o nosso src estará entre colchetes e aqui eu vou fazer referência a uma variável chamada imagem. Ela ainda não existe, por isso que temos este pequeno problema. Podemos salvar, em seguida vamos lá no arquivo ts e podemos criar então a nossa variável. Imagem do tipo string, que vai receber o dia.jpg. Podemos salvar, em seguida navegador, e olha só, está normal. Então realmente funciona essa ligação entre o HTML e o TypeScript via Property Binding. Agora, vejam só que legal. Visual Studio Code, vou criar uma função. Alterar imagem. Ela não terá retorno, então eu posso definir aqui o tipo void. Então, quando nós não tivermos retorno, nós podemos adicionar esse termo, essa expressão, porque ela indica que eu não posso referenciar o termo return, tá bom, pessoal? E aqui eu posso utilizar um operador ternário ou uma estrutura de condição, if, else. Fiquem à vontade. Farei o seguinte, this.imagem, que é a minha variável, recebe, e aqui eu vou fazer uma verificação. Se a minha this.imagem for igual a dia.jpg, então eu vou retornar aqui noite.jpg. Se não, dia.jpg. Podemos salvar e agora, HTML, vou criar um botão abaixo da minha imagem. Então, um button, alterar imagem.
e podemos chamar a nossa função. Abro e fecho parênteses, clique, e entre aspas, podemos chamar a função alterar imagem. Abro e fecho parênteses. Podemos salvar e agora testar. Está aqui o meu botão, vou clicar em alterar imagem. Está aí a minha imagem de noite. E se eu clicar novamente, nossa imagem de dia. Então, é assim que funcionam os nossos bindings. Nesse exemplo, vocês viram como utilizar o Property Binding e o Event Binding. Pessoal, no material complementar que está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu disponibilizo outros exemplos para vocês estudarem. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não se esqueça aquele like e até a próxima!